Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela. Durante esse quarto bimestre, nós fizemos algumas atividades. Eu deixei para vocês e vocês escanearam e mandaram. Na semana que vem, nós teremos prova. Então, eu deixei para essa semana. A presença será contada com a atividade da semana anterior. E eu vou deixar para vocês a resolução das listas, das atividades deixadas. Então, primeiramente, nós falamos sobre função exponencial. E antes de falar de função exponencial, nós falamos de potência. Então, o que é menos 3 elevado ao cubo, elevado a 3? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Nós fazemos os estudos de sinais, menos com menos, mais, com menos, menos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 terços elevado ao cubo. É 2 terços vezes 2 terços, desculpa a letra, vezes 2 terços. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Menos 3 elevado à quarta potência. É menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço. Então, nós fazemos estudo de sinais. Na verdade, sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, vai ser negativo. Sempre que o expoente for par e a base negativa, vai ser positivo. Menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Aí nós fazemos a multiplicação, aqui fica 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, 81. Agora, nós temos um negativo que não está na potência. Então, nós colocamos ele e resolvemos tudo entre parênteses. Então, fica menos 3 meios vezes menos 3 meios vezes menos 3 meios. Então, nós temos nosso negativo. Nessa multiplicação, menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E menos com menos, mais. Então, 27 oitavos, certo? Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das sentenças abaixo. Então, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado, pela nossa propriedade de potência, nós repetimos a base e somamos os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, essa daqui é falsa. Nós temos alguma propriedade em relação à soma? Quando é multiplicação, nós mantemos a base e somamos os expoentes. E da soma? Da soma não, né? Nós não podemos fazer isso, é falsa. Essa é verdadeira, nós temos uma propriedade. Nós podemos multiplicar 3 vezes 2, 6, 5 à sexta. Aqui numa divisão, o que nós fazemos? Mantemos a base, uma divisão em que a base é a mesma. E subtraímos os expoentes. 7 menos 5, 2. Então, isso daqui dá 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado e não menos 2 ao quadrado. Então, falsa. A única verdadeira era a letra E.
Calcule o valor das expressões. Então, foi deixada essa expressão para vocês. Quanto vale 2 elevado a menos 1? É meio. E menos 2 ao quadrado. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Menos 2 elevado a menos 1. É menos meio. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Quanto é 2 elevado a menos 2? É meio. É 1 por 2 ao quadrado. Então, é meio vezes meio. Que vai nos dar 1 à quarta. Como que eu resolveria essa expressão, então? A gente não pode confundir, as propriedades não nos ajudam aqui. Então, 2 elevado a menos 1 é meio. Menos 2 ao quadrado é 4. Mais menos 2 elevado a menos 1 é menos meio. Dois ao quadrado, 4. Menos, não confundir. Quando o menos está na base, ele fica entre parênteses, aqui não está. Então, 2 elevado a menos 2, 1 quarto. Aqui fica meio menos meio. Então, ficamos com menos 4 por... O 4 pode ser visto como 16 por 4. Então, ficamos com 16 menos 1 por 4. Aqui nos dá 15, né? 16 menos 1, 15. Fazemos a divisão de frações. Aqui é como se tivesse 1. Então, extremos. 4 vezes 4, 16. Por meios, 1 vezes 15, 15. Calcular as potências novamente. Então, 0,1 é o mesmo que 1 décimo. Como o expoente é negativo, então isso é o mesmo que 10 ao quadrado, que é 100. 0,25 é o mesmo que 25 por 100. Como o expoente é negativo, nós invertemos e ficamos com 100 por 25 ao cubo. 100 dividido por 25, 4. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aqui nós temos menos 0,5 é o mesmo que 5 por 10 elevado a menos 3. Novamente, como o expoente é negativo, menos 10 quintos elevado ao cubo. 10 dividido por 5, 2. Então, menos 2 ao cubo. Como é negativo, expoente ímpar, negativo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui nós temos no denominador uma potência. Então, como o expoente é negativo, fica meio elevado ao cubo, elevado ao cubo. Então, nós temos 1 por... Aqui fica meio vezes meio vezes meio. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8, elevado ao cubo. Fazendo extremos por meios, ficamos com 8 por 1 ao cubo, que é 8 ao cubo, certo? Classifique em verdadeira ou falsa. Então, aqui é quanto às propriedades também. Então, não confundir propriedade com soma, essa é falsa. Aqui, utilizando as propriedades, 3 elevado a menos 4 é o mesmo que 1/3 elevado a 4 vezes 3/5. Ou ainda, utilizando as propriedades de potência, que eu acho que era esse, nós podemos, como é uma multiplicação, fazer menos 4 mais 5, que é 3 elevado à primeira, que é 3. Então, 3 e não 1/3. Bom, aqui também, utilizando as propriedades de potência, 7 elevado a menos 2. Como nós temos uma divisão, mantemos a base e subtraímos, né, os expoentes. Então, fica menos 5, que é igual a 7. Menos com menos mais, então, menos 2 mais 5. 7 a terceira. E não 7 elevado a menos 3, então é falsa. Essa é falsa. Aqui não existe uma propriedade para soma, né? Mas π por 1 é π, mais π elevado a menos 1 é 1 por π, que é diferente de 1. Expresse na forma de potência de expoente racional os seguintes radicais. Então, aqui é 4 elevado a 1/3. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, né? Raiz quarta de 5 elevado a 1/3. Depois, nós podemos fazer 5 elevado a 1/3 elevado a 1/4. E nós podemos multiplicar 1/3 por 1/4. Então, fica 5 elevado a 1. 3 vezes 4, 12. Aqui, nós temos 1 elevado. Primeiro nós podemos racionalizar, né? Então, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, nós temos 1 por raiz de 2 vezes raiz de 2 por raiz de 2. Então, ficamos com raiz de 2 por 2. Nós sabemos que raiz de 2 é quanto? É 2 elevado a meio. Então, a gente fica com 2 elevado a meio dividido por 2. Aqui é como se fosse 2 elevado à primeira. Então, utilizando as potências, nós podemos escrever como 2 elevado a meio menos 1. 1 é o mesmo que 2 por 2. Então, fica 2 elevado a meio menos 2 por 2. 2 elevado a 1 menos 2, menos 1 meio, certo? Ou nós poderíamos fazer de outra forma, talvez uma forma mais fácil, que é 1... Opa! Perdão, pessoal. Ou aqui nós poderíamos fazer de uma maneira mais fácil. Nós poderíamos fazer raiz de 2 elevado
a menos 1, que é igual a 2 elevado a meio elevado a menos 1, que é igual a 2 elevado a menos meio. Muito mais rápido, né? Calcule substituindo as potências de expoente racional pelos correspondentes radicais. Então, é para fazer o contrário. Então, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8. Aqui nós temos, como expoente negativo, é o mesmo que 1 por 64 elevado a meio, que é o mesmo que 1 por raiz quadrada de 64. Aqui nós temos que 0,25 é o mesmo que 25 por 100. Como o expoente é negativo, nós invertemos, então ficamos com 100 por 25 elevado a meio. 100 dividido por 25 é 4 elevado a meio, que é o mesmo que raiz quadrada de 4. Que acho que a ideia é deixar assim, mas raiz de 4 seria 2. Construção de gráfico. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiramente, usar sempre régua, né? Colocar as escalas certinhas. Então, para resolver uma função exponencial, nós vamos fazer uma tabela x e y igual, no caso, 1/3 elevado a x. Então, eu coloco valores para x. Vamos lá. Quando x é 1, ou quando x é menos 1. Quando x é menos 1, nós temos que y é igual a 1/3 elevado a menos 1. 1/3 elevado a menos 1 é 3. Então, no meu gráfico, quando x é menos 1, y é 3. Quando x é 0, 1/3 elevado a 0, 1. Então, nós temos esse ponto aqui. Que quando a função exponencial é dessa forma, sempre corta em x0, y1. Quando x é 1, y é 1/3 elevado à primeira, que é 1/3. Então, o gráfico corta x igual a 1, y igual a 1/3. Mesma coisa aqui, nós queremos encontrar o gráfico. Então, a gente sempre faz uma tabela. Opa! Acho que eu errei aqui. Nós sempre fazemos uma tabela. Então, vamos para x igual a menos 1. Então, y é 2 elevado a 1 menos 1. Então, é 2 elevado menos com menos mais, 1 mais 1, 2. Então, é 4. Quando x é menos 1, y é 4. Quando x é 0, y é 2 elevado a 1 menos 0, que é 2 a primeira, 2. Então, quando x é 0, y é 2. Quando x é 1, y é 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é 1. Então, passa por 1, certo? Então, é assim que nós construímos gráficos. Sempre colocamos valores para x, encontramos valores para y. Aqui nós temos essa função, f de x igual a 1/3 elevado a x mais 1. É o mesmo gráfico que a gente acabou de fazer, esse gráfico,
Só que aqui tem mais um. O que acontece quando eu somo 1 e y? Aqui vai somar 1. Então, nós temos essa tabela. E naquele gráfico, o y seria, né, não nesse, 1/3 elevado a x mais 1. Então, quando x é menos 1, y é 4. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Então, ele sobe 1 em y, que é o que nós vemos aqui. Ele não fica assíntoto ao eixo x, e sim a reta em que y é igual a 1, certo? Bom, eu vou gravar outro vídeo para vocês falando das outras atividades, mas de exponencial foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sempre as dúvidas, tanto pelo Moodle, quanto na mensagem, quanto por e-mail, ok? É isso. Obrigada. Tchau, tchau.